Ela só queria sobreviver ao trabalho. Até que um beijo inesperado do próprio chefe virou sua vida de cabeça para baixo. E no meio da mentira que deveria protegê-los, o sentimento mais perigoso de todos começou a nascer. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. Marina ajustou o vestido preto pela 10ª vez, observando seu reflexo no vidro do carro que a deixava na entrada do Hotel Palácio Estoril. O baile beneficente da Ordem dos Advogados era o tipo de evento que ela evitava religiosamente. Uma encenação de sorrisos falsos, onde cada aperto de mão escondia uma negociação e cada brinde celebrava mais uma aliança de poder. Mas desta vez não havia escolha. Como sócia fundadora do escritório de arquitetura sustentável que construíra do zero nos últimos 7 anos, precisava marcar presença. Seus projetos de habitação popular tinham ganhado reconhecimento nacional e ignorar convites importantes poderia significar perder contratos que sustentavam não apenas seu sonho profissional, mas também os empregos de 23 funcionários que dependiam dela. Respirou fundo ao entrar no salão principal. O ambiente exalava opulência ensaiada, lustres de cristal refletindo luz dourada sobre mulheres cobertas de joias e homens cujos ternos custavam mais que o salário anual de um trabalhador médio. Marina sentia-se completamente deslocada, mesmo sabendo que merecia estar ali tanto quanto qualquer um. Sua trajetória não tinha sido pavimentada com berço de ouro ou sobrenomes importantes. Cada conquista custara noites em claro estudando com bolsa integral, fins de semana trabalhando em canteiros de obra para pagar a faculdade e anos construindo uma reputação baseada puramente em competência e ética. Do outro lado do salão, Rodrigo Montenegro observava a multidão com o mesmo tédio profundo que sentia em todos esses eventos. Aos 42 anos, ocupava o cargo de desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, sendo o mais jovem a alcançar tal posição na história da corte. Sua reputação de integridade e rigor era conhecida em todo o país. Advogados experientes tremiam ao defender casos em sua vara, não por crueldade, mas pela certeza absoluta de que não haveria favor, jeitinho ou influência política que pudesse dobrar sua consciência jurídica. Estava no evento por obrigação institucional, representando o tribunal em mais uma noite de networking que considerava um teatro cansativo. Rodrigo não conseguia se lembrar da última vez que, genuinamente, se divertira em uma função social. Sua vida pessoal era um deserto emocional que ele mesmo construíra, tijolo por tijolo, ao longo dos anos. O peso das responsabilidades judiciais, a pressão constante de tomar decisões que afetavam vidas inteiras e a necessidade de manter uma imagem pública impecável haviam transformado relacionamentos em luxos que não podia se permitir. Mulheres se aproximavam interessadas no status, no poder, na influência, nunca no homem por trás da toga. Foi quando a viu. Marina caminhava entre os grupos com uma elegância natural que contrastava com a afetação ao redor. Não estava tentando impressionar ninguém. Não forçava sorrisos sedutores. Não gesticulava dramaticamente para chamar atenção. Simplesmente existia no espaço com uma autenticidade que era quase provocativa naquele ambiente de aparências. Rodrigo se pegou, observando a forma como ela segurava a taça de champanhe. Firme, sem ostentação, como se fosse apenas uma ferramenta para manter as mãos ocupadas enquanto tolerava conversas obrigatórias. Quando seus olhos se encontraram através do salão, algo mudou no ar entre eles. Não foi paixão à primeira vista, foi reconhecimento. Como se duas almas cansadas de fingirem identificassem uma na outra uma oportunidade rara de baixar a guarda. Marina sentiu o coração acelerar, não porque ele era bonito, embora fosse com aqueles cabelos grisalhos precoces e olhos escuros que carregavam uma intensidade perturbadora, mas porque pela primeira vez em anos alguém a olhou verdadeiramente. Não avaliou seu vestido, sua postura social, suas conexões. Simplesmente a viu. Rodrigo se aproximou sem pensar, como se uma força magnética o puxasse. Apresentou-se apenas como Rodrigo, omitindo propositalmente o cargo e os títulos.
Ela respondeu sendo apenas Marina, sem mencionar prêmios profissionais ou conquistas empresariais. A conversa fluiu com uma naturalidade assustadora. Falaram sobre arquitetura e justiça, sobre a solidão que acompanha posições de liderança, sobre a dificuldade de encontrar pessoas genuínas em mundos onde todos usam máscaras. Durante as 3 horas seguintes, dançaram como se fossem os únicos no salão. Rodrigo não conseguia lembrar da última vez que rira naturalmente, e Marina descobriu que conseguia ser ela mesma sem medo de julgamento. Quando ele sugeriu que fossem para um lugar mais reservado, ela não hesitou. Não por impulso ou irresponsabilidade, mas porque sabia que oportunidades assim não apareciam 2 vezes na vida. No elevador do hotel, a tensão entre eles era palpável. Rodrigo pressionou o botão do 15º andar com mãos que tremiam imperceptivelmente. Marina observava o reflexo dos dois no espelho metálico. 2 pessoas maduras, bem-sucedidas, que normalmente tomavam decisões calculadas, se permitindo seguir apenas o instinto. Quando as portas se abriram, ele estendeu a mão e ela a aceitou sem reservas. A suíte era elegante, mas não ostentatória. Rodrigo havia escolhido o hotel mais pela discrição que oferecia que pelo luxo. Assim que a porta se fechou atrás deles, a intensidade do momento os atingiu como uma onda. Não se beijaram imediatamente. Ficaram parados, se observando, sabendo que cruzar aquela linha mudaria algo fundamental. Eu não costumo fazer isso, Marina sussurrou, não como desculpa, mas como confissão. Nem eu, Rodrigo respondeu, aproximando-se devagar. Nem eu. Quando finalmente se beijaram, foi com uma urgência que surpreendeu ambos. Não foi gentil ou cauteloso, foi desesperado, como se anos de solidão e controle emocional finalmente encontrassem uma válvula de escape. As mãos de Rodrigo tremiam ao tocar o rosto de Marina, e ela sentiu lágrimas que não sabia que estavam presas finalmente escorrerem. Não era apenas desejo físico, era necessidade emocional, a fome de conexão real que ambos tinham negado por tempo demais. Fizeram amor com uma intensidade que ia muito além do físico. Entre carícias e sussurros, compartilharam medos que nunca haviam verbalizado, sonhos que tinham esquecido de perseguir, cicatrizes emocionais que pensavam ter superado sozinhos. Rodrigo contou sobre a pressão esmagadora de carregar o peso da justiça sobre os ombros, sobre noites insones repassando decisões que arruinaram ou salvaram vidas. Marina falou sobre a luta para ser levada a sério em um mercado dominado por homens, sobre sacrificar relacionamentos pessoais para construir uma carreira que provasse seu valor. Quando o sol começou a nascer sobre a marginal de Cascais, eles permaneciam entrelaçados, conversando sobre arquitetura emocional, a forma como construímos muros para nos proteger e pontes para nos conectar. Marina desenhou com o dedo padrões imaginários no peito de Rodrigo enquanto ele acariciava seus cabelos, ambos conscientes de que aquela manhã representava algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Preciso ir, Marina murmurou relutante olhando o relógio. Tinha uma reunião importante às 9 da manhã com investidores de um projeto habitacional que poderia mudar sua carreira. Rodrigo a beijou uma última vez. Um beijo longo e profundo, que parecia tentar capturar a essência daqueles momentos para guardar para sempre. Posso te ver novamente? Ele perguntou, vulnerabilidade clara na voz. Eu gostaria muito, ela respondeu genuína. Trocaram números, se beijaram mais uma vez, e ela saiu deixando para trás não apenas um perfume subtil, mas a certeza de que algo fundamental havia mudado na vida de ambos. Durante todo o caminho para casa, Marina sorriu involuntariamente. Sentia-se mais leve, mais viva, mais conectada consigo mesma do que em anos. Rodrigo, por sua vez, ficou na suíte mais 1 hora, olhando a cidade despertar através da janela, processando os sentimentos que tinha certeza de ter perdido para sempre. Às 8 da manhã, enviou a primeira mensagem. Ainda não consigo acreditar que ontem aconteceu. Você mudou algo em mim que não sabia que precisava ser mudado. A resposta de Marina chegou 20 minutos depois. Também estou tentando entender o que foi aquilo.
Só sei que não quero que termine aqui. Durante as semanas seguintes, desenvolveram uma conexão que surpreendia ambos. Rodrigo descobriu que podia ser engraçado, carinhoso, espontâneo, versões de si mesmo que tinha enterrado sob camadas de responsabilidade judicial. Marina encontrou alguém que a via como mulher completa, não apenas como profissional bem-sucedida ou potencial parceira de negócios. Conversavam por horas sobre tudo e nada, compartilhavam refeições em restaurantes discretos, caminhavam por parques onde podiam ser apenas dois adultos apaixonados descobrindo um ao outro. O sexo entre eles era revelador de formas que iam muito além do físico. Rodrigo, sempre controlado e medido em público, se entregava completamente, permitindo que Marina visse sua vulnerabilidade, suas necessidades, seus desejos mais profundos. Ela, que sempre precisara ser forte e independente, se permitia ser cuidada, protegida, amada de forma que nunca imaginara possível. Faziam amor como se cada encontro fosse simultaneamente o primeiro e o último, com uma urgência que nascia do conhecimento inconsciente de que algo tão perfeito não poderia durar para sempre. Mas a realidade tem uma forma cruel de interromper sonhos. Foi numa terça-feira chuvosa que o mundo de Marina começou a desmoronar. Estava em seu escritório, revisando plantas do novo complexo habitacional, quando sua secretária anunciou a chegada de um oficial de justiça. Marina franziu o senho. Não tinha pendências legais. Não devia nada ao governo. Não estava envolvida em nenhum litígio. Recebeu o envelope lacrado com curiosidade, que rapidamente se transformou em horror. A intimação era clara e formal. Marina Costa Silva estava sendo convocada para depor como testemunha, no processo que investigava um dos maiores escândalos de corrupção em licitações públicas dos últimos anos. A construtora Almeida em Associados, responsável por obras milionárias em todo o país, estava sendo acusada de fraude, superfaturamento e suborno de agentes públicos. Seu nome aparecia nos autos porque seu escritório havia concorrido para algumas das mesmas licitações, perdendo sempre para projetos superfaturados e tecnicamente inferiores. Marina leu o documento 3 vezes antes de a realidade atingi-la em cheio. Não era apenas uma convocação para depor, era um convite forçado para entrar num dos processos judiciais mais vigiados do país, onde cada palavra seria escrutinada pela mídia, cada movimento analisado pelos advogados mais poderosos do mercado. E ela, que sempre mantivera uma conduta ética impecável, se via arrastada para o centro de um furacão que poderia destruir tudo que construíra. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Naquela mesma tarde, encontrou-se com Eduardo Mendes, um dos poucos advogados em quem confiava, amigo desde os tempos da faculdade. Eduardo havia construído uma carreira sólida, defendendo causas trabalhistas, e tinha a reputação de ser brutalmente honesto com seus clientes. Quando Marina mostrou a intimação, o rosto dele empalideceu visivelmente. Marina, você precisa me contar uma coisa e precisa ser completamente honesta, Eduardo disse, sentando-se pesadamente atrás da mesa. Você tem algum tipo de relacionamento com o desembargador Rodrigo Montenegro? O sangue de Marina gelou. Como você sabe sobre o Rodrigo? Porque ele é o juiz responsável por este caso, Eduardo respondeu, sua voz carregando um tom grave que ela nunca havia escutado. Marina, você entende o que isso significa? Se houver qualquer tipo de relação pessoal entre vocês, qualquer coisa que possa ser interpretada como influência ou favorecimento, tanto sua reputação quanto a carreira dele serão destruídas. Não estou falando de um escândalo passageiro. Estou falando de fim de carreira, investigação por improbidade, possível processo criminal. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Durante as últimas semanas, havia vivido no que só podia ser descrito como uma bolha de felicidade. Rodrigo enviava mensagens carinhosas todos os dias. Flores chegavam ao escritório sem ocasião especial, jantares íntimos onde conversavam até o amanhecer tinham se tornado rotina. Ela havia começado a imaginar um futuro juntos, a pensar em apresentá-lo aos pais, a fantasiar sobre uma vida compartilhada
onde dois profissionais bem-sucedidos construiriam algo maior que suas carreiras individuais. Eduardo, o que exatamente está dizendo? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Estou dizendo que você precisa escolher. Ou termina completamente qualquer contato com o desembargador Montenegro antes que alguém descubra, ou se prepara para ver sua vida profissional ser destruída. E não é só sobre você. Se descobrirem que um juiz teve relações pessoais com uma testemunha de um caso que ele está julgando, Rodrigo será afastado, investigado e provavelmente perderá tudo que construiu. Este processo está sendo monitorado pela mídia nacional, Marina. Qualquer erro será amplificado 1000 vezes. A realidade era brutal e inescapável. Marina conhecia o suficiente sobre o sistema judiciário para entender que Eduardo estava sendo generoso ao descrever apenas as consequências profissionais. Em um país onde a corrupção na justiça era um tema sensível, qualquer suspeita de favorecimento poderia resultar em investigações criminais, cassação de direitos políticos, prisão. E Rodrigo, com sua reputação de integridade construída ao longo de décadas, seria o alvo perfeito para quem quisesse fazer um exemplo público. Durante o resto da tarde, Marina tentou trabalhar, mas era impossível se concentrar. Cada linha que desenhava, cada projeto que revisava, parecia insignificante diante da magnitude da situação. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou uma mensagem de Rodrigo. Sinto sua falta. Que tal jantarmos amanhã no lugar que você escolher? A inocência da mensagem quase a fez chorar. Rodrigo não fazia ideia do furacão que se aproximava. Ele estava planejando encontros românticos, enquanto ela descobria que qualquer contato entre eles poderia destruir ambos. Marina passou a noite acordada, alternando entre vontade de correr para os braços dele e confessar tudo, e o terror paralisante de imaginar as consequências. Na manhã seguinte, tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Rodrigo, preciso te dizer uma coisa, escreveu. Depois apagou, reescreveu, apagou novamente. Como você explica para alguém que o ama que não pode mais vê-lo? Como traduz em palavras que o relacionamento mais verdadeiro que já teve precisa acabar para proteger ambos? Finalmente, decidiu pela crueldade necessária da brevidade. Não posso mais te ver. Foi um erro, e precisa parar aqui. A resposta de Rodrigo chegou em 15 minutos. Marina, o que aconteceu? Podemos conversar? Não. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Durante as 2 horas seguintes, Rodrigo enviou mensagens cada vez mais desesperadas. Se fiz algo errado, me diga. Podemos resolver qualquer coisa. Marina, por favor, pelo menos me explique. Não entendo o que... Mudou desde ontem. Finalmente. Eu te amo. Pelo menos me dê a chance de entender. Marina leu cada mensagem com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não respondeu a nenhuma. Às 4 da tarde, bloqueou o número de Rodrigo em todos os aplicativos, cancelou os planos para o fim de semana que tinham feito juntos e passou o resto do dia chorando como não fazia desde a adolescência. Do outro lado da cidade, Rodrigo estava vivendo seu próprio inferno. A mudança súbita no comportamento de Marina era incompreensível. Apenas 24 horas antes, ela havia adormecido em seus braços, sussurrando que nunca se sentira tão completa com alguém. Como alguém passa de declarações de amor para rejeição total sem qualquer explicação? Tentou ligar, mas as chamadas iam diretamente para a caixa postal. Enviou flores para o escritório dela, mas foram devolvidas. Chegou a pensar em aparecer pessoalmente, mas o tom final das mensagens dela deixava claro que não seria bem-vindo. Por 3 dias, Rodrigo funcionou no piloto automático. Conduziu audiências com sua competência habitual, analisou processos com o rigor de sempre, manteve a fachada profissional que era sua marca registrada, mas internamente estava destruído. Havia baixado todas as defesas emocionais por Marina, permitido-se sentir esperança e vulnerabilidade pela primeira vez em anos, imaginado um futuro que agora parecia ter sido uma ilusão cruel. Foi na quinta-feira que tudo ficou claro.
Rodrigo estava revisando a lista de testemunhas para as próximas audiências quando viu o nome: Marina Costa Silva. Por um momento, pensou que era coincidência. Marina não era um nome incomum, e Silva era um sobrenome extremamente popular. Mas, quando verificou os documentos anexos, lá estava a foto dela no cartão de cidadão, o endereço do escritório que ele conhecia, todos os dados que confirmavam que a mulher por quem havia se apaixonado era uma testemunha no caso mais importante de sua carreira. A compreensão atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Marina não o havia rejeitado por capricho ou porque havia perdido o interesse. Ela o estava protegendo. Quando descobriu que seria testemunha no processo que ele julgava, teve a sabedoria e a coragem de fazer o que precisava ser feito para preservar ambos, mesmo que isso significasse sacrificar a própria felicidade. Rodrigo se trancou no gabinete por 2 horas, processando a magnitude da situação. Como juiz, sabia exatamente as implicações éticas do que havia acontecido. Tecnicamente, deveria se declarar impedido de julgar o caso, reportar o conflito de interesses aos órgãos superiores, enfrentar uma investigação disciplinar. Mas isso significaria explicar publicamente sua relação com Marina, expondo-a exatamente ao escrutínio que ela estava tentando evitar. Por outro lado, continuar julgando o caso seria uma violação flagrante da ética judicial, mesmo que nenhum favorecimento ocorresse. Rodrigo conhecia Marina bem o suficiente para saber que ela era incapaz de qualquer tipo de corrupção. Mas o sistema judicial não funcionava baseado em convicções pessoais. Funcionava baseado em protocolos e aparências. E a aparência seria devastadora se alguém descobrisse. Naquela noite, Rodrigo caminhou pela marginal de Cascais tentando encontrar uma solução que não existia. Passou pelo Hotel Palácio Estoril, onde tudo havia começado, e sentiu uma pontada de dor física ao lembrar da manhã em que acordaram entrelaçados, planejando um futuro que agora parecia impossível. O céu estava carregado de nuvens escuras, refletindo perfeitamente seu estado emocional. Marina, do outro lado da cidade, vivia um tormento similar. Havia contado tudo para sua melhor amiga, Juliana, que escutou em silêncio antes de oferecer o apoio que podia, mas nenhuma solução milagrosa. "Você fez a coisa certa", Juliana disse, "mas isso não torna mais fácil." Durante as próximas semanas, ambos tentaram seguir em frente. Rodrigo se enterrou no trabalho com uma intensidade que preocupava até mesmo seus assessores mais dedicados. Chegava ao tribunal antes do amanhecer, saía depois da meia-noite, revisava cada processo com um detalhamento quase obsessivo. Seus colegas comentavam que ele parecia estar tentando processar toda a dor através da exaustão física e mental. Marina adotou uma estratégia similar, aceitando novos projetos, viajando para apresentações em outras cidades, qualquer coisa que mantivesse sua mente ocupada. Mas em momentos de silêncio, no trânsito, antes de dormir, durante reuniões enfadonhas, a lembrança de Rodrigo a atingia como uma onda inesperada. O cheiro do perfume dele que ainda permanecia em uma das camisas que havia esquecido em seu apartamento. A mensagem de bom dia que não chegava mais. A ausência de alguém que, em tão pouco tempo, havia se tornado uma parte fundamental de sua rotina emocional. O mais cruel era que ambos sabiam que o amor ainda existia. Não havia diminuído ou se transformado em ressentimento. Se alguma coisa, a impossibilidade da situação havia intensificado os sentimentos, transformando-os em uma espécie de dor romântica que doía, mas que nenhum dos dois queria completamente esquecer. 3 semanas após o afastamento forçado, Marina recebeu a data oficial para seu depoimento. Teria que ficar cara a cara com Rodrigo em um ambiente formal, responder perguntas sobre assuntos profissionais, enquanto fingia que não conhecia pessoalmente o homem que estaria conduzindo a audiência. A perspectiva era simultaneamente aterrorizante e secretamente um alívio. Pelo menos veria o rosto dele novamente, mesmo que por algumas horas e sob as piores circunstâncias possíveis. Rodrigo também recebeu a programação das audiências e viu que o depoimento de Marina estava marcado para uma terça-feira de novembro. Passou os dias
anteriores ensaiando mentalmente como seria vê-la novamente, como conseguiria manter a compostura profissional enquanto seu coração se despedaçava. Sabia que ela apareceria impecavelmente vestida, preparada, profissional, e que ele teria que tratá-la como trataria qualquer testemunha, com distanciamento respeitoso e objetividade judicial. Na véspera da audiência, Rodrigo ficou acordado até tarde revisando os autos do processo. Não porque precisasse, conhecia cada detalhe de cor, mas porque precisava de algo para ocupar a mente. Foi quando notou algo estranho nos documentos relacionados ao escritório de Marina. As datas não batiam perfeitamente. Alguns e-mails tinham formatações ligeiramente diferentes. Certas informações eram específicas demais para serem coincidências. Uma suspeita começou a crescer em sua mente. Rodrigo tinha experiência suficiente para reconhecer quando provas eram boas demais para serem verdade. E quanto mais analisava os documentos que envolviam Marina, mais convencido ficava de que algo estava errado, muito errado. A audiência seria na manhã seguinte, mas Rodrigo pressentiu que descobriria muito mais do que testemunhos. A sala de audiências do Tribunal da Relação de Lisboa estava lotada naquela manhã de novembro. Jornalistas ocupavam as fileiras destinadas ao público, promotores e advogados revisavam documentos em suas mesas, e o burburinho típico de casos de grande repercussão preenchia o ambiente. O processo contra a construtora Almeida e Associados havia se tornado um símbolo da luta contra a corrupção no país, e cada audiência era acompanhada como se fosse um espetáculo público. Marina chegou às 8 da manhã, uma hora antes do início da sessão. Vestia um terno azul marinho impecável, cabelos presos em um coque elegante, maquilhagem discreta que disfarçava as noites mal dormidas das últimas semanas. Eduardo a acompanhava, oferecendo suporte moral e orientação jurídica, embora ambos soubessem que não haveria muito que fazer além de dizer a verdade. Marina havia passado os últimos 3 dias revisando todos os documentos relacionados às licitações que seu escritório havia participado, preparando-se para responder qualquer pergunta com precisão técnica e transparência absoluta. Quando as portas do tribunal se abriram e Rodrigo entrou para assumir a presidência da audiência, Marina sentiu o coração parar por alguns segundos. Ele estava exatamente como sempre, postura ereta, expressão solene, toga preta que emprestava ainda mais gravidade à sua presença. Mas Marina conhecia aqueles olhos bem o suficiente para notar a tensão que ele escondia da multidão presente. Por uma fração de segundo, quando seus olhares se cruzaram, ela viu uma vulnerabilidade que ninguém mais na sala seria capaz de perceber. Rodrigo, por sua vez, precisou de toda a sua experiência judicial para não deixar transparecer o turbilhão de emoções que a visão de Marina provocou. Ela estava linda e composta como sempre, mas ele notou a discreta perda de peso, a leve tensão em volta dos olhos, sinais de que as últimas semanas haviam sido tão difíceis para ela quanto para ele. O protocolo exigia que tratasse todos os presentes com o mesmo distanciamento profissional. Mas saber que a mulher que amava estava ali como testemunha em seu tribunal era uma ironia cruel do destino. "Declaro aberta a sessão", Rodrigo anunciou com voz firme, dando início a mais uma etapa do processo que estava mudando a vida de ambos de formas que nenhum dos presentes imaginava. As primeiras 2 horas foram ocupadas pelos depoimentos de outras testemunhas, funcionários da construtora, auditores fiscais, engenheiros que haviam trabalhado nas obras suspeitas. Marina observava atentamente, não apenas porque seu próprio depoimento se aproximava, mas porque queria entender completamente o contexto em que seu escritório havia sido envolvido. Rodrigo conduzia os interrogatórios com a precisão cirúrgica que o tornara famoso, fazendo perguntas que iam direto ao ponto, desmascarando contradições, extraindo informações que os próprios advogados pareciam não esperar. Às 11 horas, chegou sua vez. "Convoco a testemunha Marina Costa Silva", Rodrigo anunciou, sua voz mantendo o mesmo tom profissional que usara com todos os outros. Marina caminhou até o lugar reservado às testemunhas,
Jurou dizer a verdade com a mão direita levantada e se sentou na cadeira que ficava a poucos metros de distância de Rodrigo. A proximidade física era ao mesmo tempo confortante e torturante. Ela podia sentir a presença dele, notar os pequenos gestos que conhecia tão bem, mas tinha que fingir que ele era um estranho. O promotor público iniciou o interrogatório e Marina respondeu com clareza e objetividade sobre as licitações que seu escritório havia disputado, os projetos apresentados, os critérios técnicos que diferenciavam suas propostas das concorrentes. Rodrigo a observava atentamente, não apenas avaliando o conteúdo de suas respostas, mas notando a forma como ela gesticulava quando explicava detalhes técnicos, a paixão genuína que transparecia quando falava sobre arquitetura sustentável, a integridade absoluta que permeava cada palavra. Foi durante o interrogatório da defesa que as coisas começaram a ficar estranhas. O advogado da construtora, um homem de 60 anos com reputação de ser implacável em interrogatórios, apresentou uma série de e-mails que supostamente haviam sido trocados entre Marina e um dos diretores da empresa. Os e-mails sugeriam negociações irregulares, propostas de pagamento por informações privilegiadas sobre outras licitações. Conversas que, se verdadeiras, comprometeriam gravemente a reputação profissional de Marina. Nega qualquer conhecimento sobre esses e-mails? O advogado perguntou, exibindo os documentos de forma teatral. Marina leu rapidamente os papéis e respondeu com firmeza. Nego categoricamente. Nunca mantive qualquer tipo de comunicação com o Sr. Carlos Almeida sobre licitações ou qualquer outro assunto profissional. Esses e-mails são falsos. O advogado sorriu de forma condescendente. Senhora Silva, os metadados desses e-mails foram verificados por peritos. As datas, horários e remetentes conferem. Como explica isso? Marina sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Explico dizendo que, se os metadados conferem, então alguém teve acesso não autorizado ao meu sistema de e-mail, mas posso afirmar categoricamente que jamais enviei ou recebi essas mensagens. Foi nesse momento que Rodrigo interveio. Gostaria de examinar esses documentos pessoalmente, disse, estendendo a mão para receber os papéis. Durante os 15 minutos seguintes, Rodrigo analisou cada e-mail com a atenção de quem havia passado, décadas identificando inconsistências em documentos legais. Marina o observava trabalhar, vendo a concentração intensa em seu rosto, a forma como franzia ligeiramente o senho quando algo o incomodava. Mesmo no meio daquele pesadelo jurídico, sentia orgulho da competência e dedicação dele. Há algumas questões técnicas sobre esses documentos que precisam ser esclarecidas, Rodrigo disse finalmente. Suspendo temporariamente esta audiência para que os e-mails sejam submetidos a uma perícia técnica mais detalhada. O advogado da construtora protestou veementemente. Os documentos já haviam sido periciados. Qualquer atraso beneficiaria apenas a defesa. O processo estava se arrastando desnecessariamente. Mas Rodrigo foi inflexível. Minha decisão é irrecorrível. Audiência suspensa até segunda ordem. Marina saiu do tribunal em estado de choque. Eduardo a acompanhou até o estacionamento, tentando oferecer palavras de conforto, mas ambos sabiam que a situação havia se complicado drasticamente. Se os e-mails fossem considerados autênticos, Marina enfrentaria não apenas a destruição de sua carreira, mas possíveis acusações criminais por corrupção ativa. Eduardo, como alguém poderia ter acesso ao meu e-mail? Marina perguntou enquanto entravam no carro. Existem várias formas, ele respondeu sombriamente. Hacking, engenharia social, até mesmo alguém com acesso físico aos seus computadores. O que me preocupa é a sofisticação da operação. Esses e-mails não foram forjados por amadores. Do outro lado da cidade, Rodrigo estava vivendo seu próprio inferno de dúvidas e suspeitas. Havia dispensado todos os assessores e se trancado no gabinete com os documentos apresentados na audiência. Algo estava profundamente errado com aqueles e-mails, mas ele precisava de ajuda técnica para provar suas suspeitas. Às 6 da tarde, ligou para um velho amigo dos tempos de faculdade, Marcos Ribeiro, que havia construído uma carreira sólida como especialista em crimes digitais.
Marcos trabalhava tanto para empresas privadas quanto para a polícia judiciária em casos que envolviam fraudes eletrônicas e falsificação de documentos digitais. Marcos, preciso de um favor pessoal, Rodrigo disse quando se encontraram em um café discreto do centro da cidade. E precisa ficar estritamente entre nós por enquanto. Marcos analisou os e-mails durante 1 hora, usando software especializado em seu laptop para examinar códigos, metadados e padrões de formatação que escapavam ao olho humano comum. Rodrigo, esses documentos são falsos, ele disse finalmente. E não são falsificações amadoras. Alguém gastou muito dinheiro e esforço para criar e-mails que passassem por uma perícia superficial, mas há inconsistências nos timestamps que só aparecem quando você analisa o código fonte com ferramentas específicas. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e raiva. Alívio por ter a confirmação de que Marina estava sendo incriminada falsamente. Raiva por descobrir que alguém estava orquestrando uma operação sofisticada para destruir uma pessoa inocente. Marcos, preciso que você faça uma análise completa e prepare um laudo técnico oficial. E preciso que você investigue quem poderia ter capacidade técnica e motivação para fazer algo assim. Durante as semanas seguintes, Marcos trabalhou discretamente para desvendar a origem da falsificação. O que descobriu foi ainda mais perturbador do que Rodrigo imaginara. A operação para incriminar Marina era apenas parte de um esquema maior para manipular o processo judicial e proteger os verdadeiros culpados na construtora. A investigação revelou que um grupo de executivos da construtora Almeida e Associados havia contratado uma empresa especializada em manipulação digital para criar falsas evidências contra testemunhas que poderiam prejudicar sua defesa. Marina havia sido escolhida como alvo porque seu depoimento sobre as irregularidades nas licitações seria particularmente danoso para eles. Destruir sua credibilidade era uma estratégia para desacreditar todo o processo. Mas Marcos descobriu algo ainda mais chocante. A empresa responsável pela falsificação também havia investigado profundamente a vida pessoal de Marina, e havia registros de vigilância que incluíam fotos dela com Rodrigo. A operação não visava apenas incriminá-la falsamente, visava criar um escândalo que comprometeria o próprio juiz responsável pelo caso. Rodrigo, eles sabem sobre vocês, Marcos disse quando se encontraram novamente. Tem fotos, registros de entrada e saída do hotel, até mesmo gravações de conversas telefônicas. Estão esperando o momento certo para usar essas informações. A revelação atingiu Rodrigo como um raio. Marina não havia apenas se afastado para proteger ambos, ela havia se afastado de um perigo real e imediato. Alguém estava usando o relacionamento deles como arma, preparando-se para destruir ambos no momento estratégico. Naquela noite, Rodrigo caminhou pela cidade tentando processar a magnitude da conspiração que haviam descoberto. Não se tratava apenas de um caso de corrupção na construção civil. Era uma operação sofisticada de manipulação judicial que atingia os próprios fundamentos do sistema de justiça. E Marina, a mulher que ele amava, estava no centro do furacão não por acaso, mas porque alguém havia decidido usá-la como peça de sacrifício. A decisão que tomou naquela madrugada mudaria tudo. Na manhã seguinte, Rodrigo se reuniu com Marcos e com 2 agentes da polícia judiciária que seu amigo conhecia e em quem confiava completamente. Apresentou todas as evidências que haviam coletado, explicou a conexão entre a falsificação dos e-mails e a tentativa de manipular o processo judicial e solicitou uma investigação oficial paralela. Desembargador, o senhor entende que isso pode criar complicações para sua própria situação? Um dos agentes perguntou diplomaticamente. Entendo perfeitamente, Rodrigo respondeu. Mas não posso permitir que uma pessoa inocente seja destruída para proteger criminosos. E não posso permitir que o sistema de justiça seja manipulado desta forma. Durante os dias seguintes, a polícia judiciária trabalhou discretamente para rastrear a origem da falsificação e identificar todos os envolvidos na conspiração. Enquanto isso, Rodrigo precisava continuar conduzindo o processo normalmente, sem deixar transparecer que conhecia a verdade
por trás dos e-mails que haviam sido apresentados contra Marina. A tensão era quase insuportável. Ele sabia que Marina estava sofrendo, provavelmente se preparando para ter sua vida destruída por acusações falsas, enquanto ele precisava fingir neutralidade judicial e aguardar o momento certo para agir. Cada dia que passava sem poder contatá-la, sem poder explicar que estava lutando para protegê-la, era uma tortura emocional que testava todos os limites de sua autocontrole. Marina, por sua vez, vivia seus próprios dias de tormento. A notícia dos e-mails falsos havia vazado para a imprensa e sua reputação profissional estava sendo demolida publicamente. Clientes cancelaram contratos, parceiros de negócios se afastaram preventivamente e ela se viu isolada profissionalmente da noite para o dia. Juliana tentava oferecer apoio, mas não havia muito que pudesse ser feito além de esperar que a perícia técnica ordenada por Rodrigo revelasse a verdade. A segunda audiência estava marcada para uma sexta-feira de dezembro. Rodrigo sabia que seria o momento da verdade, ou a falsificação seria exposta e Marina seria inocentada, ou ela seria formalmente acusada e sua vida seria arruinada. Não haveria meio termo. Na véspera da audiência, Marcos entregou o laudo técnico que comprovava definitivamente a falsificação dos e-mails, junto com evidências que identificavam os responsáveis. A polícia judiciária havia coletado provas suficientes para apresentar acusações formais contra os executivos da construtora e a empresa de manipulação digital. Rodrigo passou a noite revisando todos os documentos, preparando-se para o momento mais importante de sua carreira judicial. Não se tratava apenas de conduzir mais uma audiência, tratava-se de expor uma conspiração, proteger uma inocente e talvez, se tivesse sorte, recuperar o amor de sua vida. A manhã da audiência amanheceu fria e nublada, como se o próprio céu estivesse tenso com a expectativa do que estava por vir. A sala de audiências estava ainda mais lotada naquela sexta-feira de dezembro. O caso da construtora Almeida em Associados havia ganhado proporções nacionais, e jornalistas de todo o país acompanhavam cada desenvolvimento. Marina entrou no tribunal acompanhada por Eduardo, tentando manter a compostura, apesar de saber que aquele poderia ser o dia em que sua vida profissional chegaria ao fim. Durante as últimas semanas, a campanha de difamação baseada nos e-mails falsos havia sido implacável. Sua foto aparecera nas capas dos principais jornais, sob manchetes que a pintavam como mais uma profissional corrupta tentando lucrar com licitações públicas. Rodrigo assumiu a presidência da audiência com a solenidade habitual, mas quem o conhecesse bem notaria a tensão extra em seus ombros, a forma como seus dedos tamborilavam quase imperceptivelmente na mesa. Ele carregava consigo não apenas o peso da decisão que estava prestes a tomar, mas também as evidências que poderiam mudar completamente o rumo daquele processo e de suas vidas. "Declaro aberta a sessão", anunciou, sua voz ecoando pelo silêncio expectante da sala. "Antes de prosseguirmos com os interrogatórios programados, gostaria de comunicar que a perícia técnica solicitada sobre os documentos apresentados na audiência anterior foi concluída." O promotor público se inclinou para a frente, interessado. Os advogados da defesa trocaram olhares nervosos. Marina sentiu o coração acelerar, sabendo que os próximos minutos definiriam seu futuro. O laudo técnico, preparado pelo perito Marcos Ribeiro da empresa Segurança Digital Forense, conclui categoricamente que os e-mails apresentados contra a testemunha Marina Costa Silva são falsificações digitais. Rodrigo continuou, sua voz ganhando força. "Não apenas são falsos, mas foram criados com sofisticação técnica que indica operação profissional de manipulação de evidências." Um murmúrio crescente tomou conta da sala. Câmeras de TV se voltaram para Marina, que fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de alívio e incredulidade. Eduardo apertou sua mão discretamente, sussurrando, "Eu sabia que vocês conseguiriam provar." Mas Rodrigo não havia terminado. "Além disso," ele continuou, erguendo a voz acima do burburinho, "durante a investigação da origem dessa falsificação, descobriu-se uma conspiração mais ampla,
para manipular este processo judicial. Tenho aqui documentos que comprovam que executivos da construtora Almeida e Associados contrataram uma empresa especializada em crimes digitais para criar falsas evidências contra testemunhas que pudessem prejudicar sua defesa. O advogado da construtora se levantou abruptamente. Excelência, protesto contra... Silêncio, Rodrigo ordenou com autoridade. Ainda não terminei. A tensão na sala era palpável. Marina observava Rodrigo com uma mistura de admiração e terror, pressentindo que algo ainda maior estava por vir. Ela conhecia aquele olhar determinado, aquela postura de quem havia tomado uma decisão irrevogável. A investigação também revelou. Rodrigo continuou, suas palavras caindo como bombas no silêncio absoluto da sala, que essa operação criminosa incluía vigilância ilegal da vida pessoal da testemunha Marina Costa Silva. Fotografias, gravações, registros de movimento, tudo coletado ilegalmente com o objetivo de criar escândalos que pudessem comprometer não apenas a testemunha, mas também este tribunal. O promotor público franziu o senho, começando a entender a direção para onde a revelação caminhava. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. É meu dever informar que essa vigilância documentou encontros pessoais entre a testemunha Marina Costa Silva e este magistrado, Rodrigo disse, sua voz mantendo-se firme, apesar da magnitude do que estava revelando. Encontros que, devo esclarecer, ocorreram antes que a senhora Silva fosse convocada para este processo e que foram interrompidos no momento em que ela foi intimada a depor. A explosão de vozes foi imediata. Jornalistas gritaram perguntas, advogados se levantaram protestando, flashes dispararam em todas as direções. O escândalo que Marina havia tentado evitar a todo custo estava sendo exposto da forma mais pública possível. Silêncio na sala, Rodrigo gritou batendo o martelo repetidamente. Qualquer pessoa que não conseguir manter a compostura será removida imediatamente. Gradualmente o tumulto diminuiu, mas a tensão permaneceu elétrica. Marina estava pálida como papel, olhando para Rodrigo com uma mistura de pânico e incompreensão. Por que ele estava fazendo aquilo? Por que estava destruindo ambos publicamente? Declaro-me impedido de continuar, julgando este processo devido ao conflito de interesses revelado. Rodrigo continuou, ignorando as lágrimas que começavam a aparecer nos olhos de Marina. Solicito que o caso seja imediatamente redistribuído para outro magistrado, mas antes de me retirar desta sala, há uma última questão a ser resolvida. Foi nesse momento que as portas do fundo da sala se abriram e 3 agentes da polícia judiciária entraram portando mandados de prisão. O silêncio que se seguiu era sepulcral. Agentes da polícia judiciária estão aqui para cumprir mandados de prisão contra Carlos Almeida, diretor-presidente da construtora, e Roberto Mendes, diretor operacional, por crimes de falsificação de documento público, obstrução da justiça, formação de quadrilha e corrupção ativa, Rodrigo anunciou. A empresa Digital Solutions também está sendo investigada por sua participação nesta operação criminosa. O caos que se seguiu foi indescritível. Carlos Almeida tentou sair pela porta lateral, mas foi interceptado pelos agentes da polícia judiciária. Seu advogado gritou sobre irregularidades processuais enquanto seu cliente era algemado diante das câmeras de televisão. Roberto Mendes, aparentemente antecipando o que estava acontecendo, não havia comparecido à audiência e seria preso posteriormente. Marina assistia a tudo como se estivesse em um sonho ou pesadelo. Em questão de minutos ela havia sido inocentada. Os verdadeiros culpados estavam sendo presos e sua vida pessoal havia sido exposta nacionalmente. Sentia-se simultaneamente aliviada e aterrorizada com as consequências que viriam. Rodrigo bateu o martelo uma última vez. Declaro encerrada esta sessão. O processo será redistribuído conforme determinação da Corregedoria do Tribunal. Enquanto a sala gradualmente se esvaziava em meio a um burburinho ensurdecedor, Marina permaneceu sentada, tentando processar o que acabara de acontecer. Rodrigo havia sacrificado sua carreira para protegê-la e expor a verdade. Havia escolhido a justiça e o amor acima de sua ambição profissional. E agora,
Ambos teriam que enfrentar as consequências dessa escolha. Nas semanas que se seguiram, o escândalo dominou as manchetes nacionais. O caso foi apelidado pela mídia de Operação Toga Limpa, e Rodrigo se tornou simultaneamente herói e vilão, dependendo da perspectiva política de quem comentava. Conservadores o atacavam por misturar vida pessoal com responsabilidades profissionais, enquanto progressistas o defendiam como símbolo de coragem ética em um sistema judicial corrompido. Marina enfrentou seu próprio furacão midiático. Sua foto estava em todas as revistas, sua vida pessoal foi dissecada publicamente e ela se viu no centro de debates nacionais sobre ética, justiça e relacionamentos proibidos. Alguns a pintavam como oportunista, que seduziu um juiz para benefício próprio. Outros como vítima de uma conspiração que quase destruiu sua vida. Profissionalmente, as consequências foram devastadoras para ambos. Rodrigo foi imediatamente afastado de suas funções, enquanto o Conselho Superior da Magistratura conduzia uma investigação disciplinar. Mesmo tendo agido com integridade ao expor a corrupção, havia violado protocolos éticos ao não se declarar impedido no momento em que soube do envolvimento de Marina no processo. A suspensão poderia durar meses e havia possibilidade real de perda definitiva do cargo. Marina viu sua carreira profissional desmoronar quase de um dia para o outro. Clientes cancelaram contratos por medo de associação com escândalo. Parceiros de negócios se afastaram preventivamente e até mesmo funcionários pediram demissão por pressão de suas famílias. O escritório que ela havia construído com tanto sacrifício estava à beira da falência em questão de semanas. Durante 2 semanas após a audiência explosiva, Marina e Rodrigo não se falaram. Não por falta de vontade, mas porque qualquer contato seria interpretado como prova de que o relacionamento continuava influenciando decisões judiciais, mesmo com o afastamento dele. Eduardo aconselhou Marina a manter distância total até que a situação se estabilizasse e o advogado de Rodrigo deu o mesmo conselho. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Numa tarde chuvosa de janeiro, apareceu na porta do apartamento de Rodrigo. Ele abriu a porta esperando encontrar um jornalista ou investigador e se deparou com a mulher que amava, encharcada de chuva, com olhos vermelhos de choro, mas determinada. "Posso entrar?" ela perguntou simplesmente. Rodrigo a abraçou antes mesmo de responder, e ambos choraram na porta de entrada. Lágrimas de dor, de alívio, de amor que havia sobrevivido a tudo que tentaram destruir. "Por que fez aquilo?" Marina perguntou quando finalmente conseguiu falar. "Por que sacrificou tudo? Porque te amo", Rodrigo respondeu com simplicidade absoluta. "Porque não podia deixar que destruíssem você para proteger criminosos. Porque algumas coisas são mais importantes que carreira." Naquela noite, fizeram amor como sobreviventes de um naufrágio que finalmente se encontraram em terra firme. Foi diferente das outras vezes. Mais desesperado, mais intenso, carregado de gratidão por ainda estarem vivos e juntos. Entre carícias e sussurros, planejaram como enfrentariam juntos o que estava por vir. A decisão que tomaram naquela madrugada mudaria o rumo de suas vidas novamente. "Vamos embora", Marina disse, abraçada ao peito de Rodrigo. "Por algumas semanas, alguns meses. Precisamos de tempo para nos curar, para pensar, para decidir como reconstruir nossas vidas." Rodrigo concordou imediatamente. Lisboa havia se tornado um campo de batalha midiático, onde qualquer movimento deles era interpretado e analisado. Precisavam de distância, de silêncio, de espaço para redescobrir quem eram quando não estavam no centro de uma tempestade nacional. Uma semana depois, desapareceram discretamente da cidade. Rodrigo havia recebido autorização do Conselho Superior da Magistratura para viajar durante o período de afastamento, e Marina delegou a administração do escritório para sua sócia mais confiável. Foram para um resort isolado na costa do Algarve, onde poderiam ser apenas 2 pessoas tentando se curar de traumas públicos. Os primeiros dias foram difíceis.
Ambos estavam acostumados com rotinas intensas, pressões constantes, responsabilidades que definiam suas identidades. De repente, tinham apenas um ao outro e tempo infinito para processar tudo o que havia acontecido. Conversavam por horas sobre arrependimentos e escolhas, sobre amor e sacrifício, sobre o preço da integridade em um mundo corrompido. Mas, gradualmente, começaram a se curar. Caminhadas na praia ao amanhecer substituíram reuniões de trabalho. Jantares românticos à luz de velas tomaram o lugar de eventos sociais obrigatórios. Noites de amor sem pressa ocuparam as horas que antes eram dedicadas a processos judiciais e projetos arquitetônicos. Durante um mês inteiro, viveram como se o mundo exterior não existisse. Rodrigo redescobrira o homem que havia sido antes de carregar o peso da justiça sobre os ombros. Marina encontrara novamente a mulher que sonhava com projetos que mudavam vidas, não apenas com contratos lucrativos, mas sabiam que não poderiam fugir para sempre. O mundo real os esperava, com todas suas consequências e oportunidades de reconstrução. A ligação que mudou tudo chegou numa manhã de fevereiro. A ligação que Marcos fez naquela manhã ensolarada de fevereiro trouxe notícias que mudaram tudo. Rodrigo atendeu o telefone enquanto Marina preparava café da manhã na varanda da suíte, que haviam chamado de lar por quase 2 meses. Rodrigo, preciso te contar o que está acontecendo em Lisboa, Marcos disse, sua voz carregando uma excitação que não conseguia esconder. O julgamento dos executivos da construtora virou um espetáculo nacional. Estão sendo julgados por um júri popular e a opinião pública mudou completamente. Você virou símbolo de integridade. Durante a hora seguinte, Marcos relatou como a investigação da Polícia Judiciária havia revelado um esquema de corrupção muito maior do que imaginavam inicialmente. A Digital Solutions, a empresa contratada para forjar evidências contra a Marina, havia prestado serviços similares para dezenas de outras companhias envolvidas em licitações fraudulentas. O escândalo havia se espalhado por todo o país, derrubando políticos, empresários e até mesmo outros magistrados que realmente estavam envolvidos em corrupção. A diferença, Marcos explicou, é que vocês dois são os únicos nessa história toda que agiram com ética do início ao fim. Marina nunca aceitou propina, você expôs a corrupção, mesmo sabendo que isso te custaria caro. A mídia está pintando vocês como Romeu e Julieta da justiça portuguesa. Marina escutou a conversa com crescente incredulidade. Durante semanas, haviam vivido acreditando que suas carreiras estavam terminadas, que se tornaram párias profissionais por causa de escolhas éticas. Descobrir que a narrativa nacional havia mudado era simultaneamente aliviador e surreal. Mas a notícia mais importante ainda estava por vir. O Conselho Superior da Magistratura concluiu a investigação sobre sua conduta, Rodrigo. Marcos continuou. A decisão foi unânime. Você será reintegrado ao cargo. Reconheceram que, embora tenha violado protocolos ao não se declarar impedido imediatamente, suas ações subsequentes demonstraram integridade excepcional e contribuíram significativamente para expor corrupção sistêmica. Rodrigo sentou-se pesadamente, processando a informação. Depois de meses acreditando que havia destruído sua carreira judicial, descobria que seria não apenas reintegrado, mas provavelmente promovido. O Conselho Superior da Magistratura havia decidido que seu exemplo de colocar ética acima de conveniência pessoal deveria ser celebrado, não punido. E há mais, Marcos acrescentou. Você foi convidado para liderar uma nova Comissão Nacional de Combate à Corrupção no Judiciário. Seria uma promoção significativa, com possibilidade de impacto nacional. Para Marina, as notícias eram igualmente surpreendentes. Durante sua ausência, Juliana havia mantido o escritório funcionando e relatou que novos clientes estavam procurando especificamente os serviços deles. Aparentemente, ser vítima de uma conspiração criminosa e manter integridade sob pressão havia se tornado uma credencial valiosa no mercado. Projetos de habitação social, empresas comprometidas com transparência, organizações não governamentais, todos queriam trabalhar com a arquiteta
que havia provado sua honestidade da forma mais pública possível. Alguns contratos que perdemos voltaram, Juliana explicou numa ligação posterior. Parece que as empresas perceberam que cancelar projetos conosco por causa de acusações falsas foi um erro, e temos uma lista de espera de novos clientes que querem especificamente trabalhar com a arquiteta que não se vendeu. Aquela noite, Marina e Rodrigo caminharam pela praia em silêncio, processando como suas vidas haviam mudado novamente em questão de horas. O que parecia ser a destruição de suas carreiras havia se transformado em oportunidades únicas de reconstruí-las sobre fundações ainda mais sólidas. "Você quer voltar?" Marina perguntou, parando para olhar as estrelas que brilhavam sobre o oceano. "Quero", Rodrigo respondeu sem hesitação. "Mas só se for com você. Não quero mais viver fingindo que você não é a parte mais importante da minha vida. Mesmo sabendo que sempre haverá pessoas criticando nossa relação? Principalmente por isso", ele disse puxando-a para um abraço. "Já provamos que podemos manter integridade profissional mesmo amando um ao outro. Agora é hora de provar que o amor verdadeiro sobrevive a qualquer tempestade." O retorno a Lisboa, 2 semanas depois, foi triunfal de formas que nenhum dos dois havia antecipado. Rodrigo foi recebido no tribunal com aplausos dos colegas, e Marina encontrou seu escritório funcionando melhor do que quando havia saído. A adversidade havia forçado ambos a delegar responsabilidades, a confiar em suas equipas, a construir organizações menos dependentes de sua presença constante. O julgamento dos executivos da construtora foi transmitido nacionalmente e se tornou um marco na história da justiça portuguesa. Carlos Almeida foi condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha, corrupção ativa e obstrução da justiça. Roberto Mendes recebeu sentença similar e a Digital Solutions foi fechada definitivamente, com seus executivos também presos. Durante o julgamento, tanto Marina quanto Rodrigo depuseram como testemunhas, mas desta vez em tribunais diferentes e sobre aspectos técnicos específicos de suas áreas de expertise. A separação profissional que haviam estabelecido funcionou perfeitamente. Ninguém questionou a integridade de seus testemunhos ou sugeriu favorecimento. A cobertura midiática foi intensa, mas o tom havia mudado completamente. Em vez de escândalo romântico, a imprensa retratou a história como exemplo de como o amor verdadeiro e a integridade profissional podiam coexistir. Artigos foram escritos sobre o casal que salvou a justiça. Documentários foram produzidos sobre corrupção judicial, usando sua história como exemplo positivo. Marina se viu na posição inusitada de ser procurada para palestras sobre ética empresarial e integridade profissional. Universidades a convidavam para falar sobre resistência à corrupção, organizações internacionais queriam conhecer sua perspectiva sobre transparência em licitações públicas. Descobriu que tinha talento para comunicação e paixão por educar outros sobre os valores que quase lhe custaram a carreira. Rodrigo, em sua nova posição na Comissão Nacional Anticorrupção, viajava pelo país implementando protocolos que tornavam mais difícil a manipulação de processos judiciais. Sua experiência pessoal com tentativas de chantagem e manipulação o tornara especialista em identificar e prevenir essas práticas. Ironicamente, o ataque que sofrera havia o transformado no magistrado mais qualificado do país para combater crimes similares. Durante os meses que se seguiram, construíram uma vida juntos que equilibrava a ambição profissional com felicidade pessoal. Moravam no apartamento de Rodrigo, que Marina havia redesenhado para incorporar um escritório onde ela podia trabalhar em projetos menores. Jantavam juntos sempre que possível, viajavam a trabalho às vezes em conjunto e gradualmente construíram uma rotina que honrava tanto suas carreiras quanto seu relacionamento. 6 meses após o retorno, Marina fez uma descoberta que mudaria tudo novamente. Estava revisando os projetos finais do complexo habitacional que havia sido interrompido durante o escândalo quando percebeu algo extraordinário nos números. O projeto não apenas havia sido concluído com sucesso depois que a construtora corrupta foi afastada, mas estava servindo de modelo para programas habitacionais em todo o país.
Seu trabalho estava sendo replicado em 10 regiões diferentes, beneficiando milhares de famílias que antes não tinham acesso à moradia digna. Rodrigo, ela disse naquela noite, mostrando os relatórios que havia recebido. Lembra quando você disse que algumas coisas são mais importantes que carreira? Lembro perfeitamente. Acho que estávamos pensando pequeno, Marina disse, sorrindo. Não se tratava de escolher entre carreira e amor. Se tratava de descobrir que tipo de carreira e que tipo de amor valem a pena ter. Rodrigo entendeu imediatamente. Os sacrifícios que haviam feito, a dor que enfrentaram, as perdas que sofreram, tudo havia resultado em versões melhores de si mesmos e em carreiras que realmente faziam diferença no mundo. Foi nesse momento que ele soube que estava pronto para o próximo passo. O planeamento levou 2 meses. Rodrigo queria que fosse perfeito, não por ostentação, mas porque Marina merecia um momento que honrasse tanto a jornada difícil que haviam percorrido quanto o futuro brilhante que construiriam juntos. Escolheu o Hotel Palácio Estoril, o mesmo lugar onde haviam se conhecido naquela noite que mudara suas vidas para sempre. Mas em vez do salão principal onde se conheceram, reservou a suíte onde passaram a primeira noite juntos, agora completamente reformada, mas simbolicamente poderosa. Em uma quinta-feira de novembro, exatamente 1 ano após a audiência que expusera a conspiração, Rodrigo convidou Marina para jantar no hotel. Ela aceitou sem suspeitar, pensando que era apenas uma celebração romântica do que haviam superado. A suíte estava decorada com simplicidade elegante, velas, flores, uma vista espetacular da marginal iluminada. Marina ficou emocionada com o romantismo do gesto, mas foi só quando Rodrigo a levou para a varanda que ela entendeu que algo maior estava acontecendo. Marina, ele disse, pegando suas mãos e olhando diretamente em seus olhos, há exatamente 1 ano nesta cidade, nossa vida virou de cabeça para baixo. Perdemos carreiras, reputações, certezas. Enfrentamos ameaças, traições, escândalos. Tivemos que escolher entre segurança e integridade, entre conveniência e amor. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar, pressentindo o que estava por vir. Mas descobri algo neste último ano, Rodrigo continuou. Descobri que não existe felicidade sem risco, que não existe amor verdadeiro sem sacrifício, que não existe vida plena sem coragem de lutar pelo que realmente importa. Ele se ajoelhou diante dela, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Marina Costa Silva, você me ensinou que algumas batalhas valem a pena ser travadas, que algumas pessoas valem a pena qualquer sacrifício, que o amor verdadeiro não é um luxo que não podemos nos permitir. É a única coisa sem a qual não podemos viver. Marina estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de alegria absoluta. Quer se casar comigo? Rodrigo perguntou, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas perfeito. Quer construir uma vida onde nunca mais precisemos escolher entre amor e integridade, porque teremos ambos? Sim, Marina respondeu sem hesitação. Sim, sim, sim. Quando Rodrigo colocou o anel em seu dedo, Marina se lembrou da primeira noite que passaram juntos naquele mesmo lugar. 2 pessoas solitárias que se encontraram por acaso e descobriram que estavam destinadas a enfrentar tempestades juntas. Agora, 1 ano depois, haviam sobrevivido à maior tempestade possível e emergido mais fortes, mais unidos, mais certos de que o amor que sentiam era indestrutível. O beijo que compartilharam na varanda daquela suíte não foi o primeiro, nem seria o último, mas foi o beijo da certeza, da promessa, do futuro que construiriam lado a lado. Um beijo que selou não apenas um compromisso romântico, mas uma parceria de vida baseada em valores compartilhados, coragem mútua e amor incondicional. Quando se separaram, Marina olhou para a cidade que quase os destruiu e agora os recebia, de volta como heróis. Olhou para o homem que havia arriscado tudo para protegê-la e descobriu que havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro na missão de tornar o mundo um lugar mais justo e honesto. Promete que sempre escolheremos o amor e a verdade? Ela perguntou.
Prometo, Rodrigo respondeu, mesmo quando for difícil, principalmente quando for difícil. E naquele momento, olhando as luzes de Cascais brilhando como estrelas ao nível do mar, ambos souberam que haviam encontrado o tipo de amor que sobrevive a qualquer tempestade. O tipo de amor que vale a pena qualquer sacrifício, que torna qualquer luta possível de vencer, que transforma até mesmo as maiores adversidades em oportunidades de crescer juntos. O futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades. Casamentos, filhos, carreiras que continuariam fazendo diferença no mundo, uma vida construída sobre fundações sólidas de confiança mútua e valores compartilhados. Mas naquele momento, tudo o que importava era que haviam escolhido um ao outro, para sempre, em qualquer circunstância. Alguns anos depois, quando contassem sua história para os filhos, diriam que foi o amor que os salvou. Mas a verdade era mais complexa e mais bela. Foi a escolha consciente de lutar pelo amor dia após dia, mesmo quando o mundo inteiro parecia conspirar contra eles, que transformou uma paixão inicial em uma parceria indestrutível para toda a vida. O beijo que mudava tudo não foi o primeiro que compartilharam, mas o último que trocaram como solteiros. Dali em diante, cada beijo seria parte de uma história maior. A história de dois profissionais íntegros que provaram que é possível ter sucesso sem comprometer valores, amar sem perder identidade e construir uma vida extraordinária baseada em escolhas corajosas e amor verdadeiro.